yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e it's a Trap Tricks. Sim, meus amigos, eu queria falar um pouquinho sobre o Structure Deck do Trap Tricks. Beware of the Trap Tricks, acho que é algo assim o nome do Structure Deck, que já tá legal no TCG. Foi lançado aí, se eu não me engano, nessa sexta-feira, pelo menos no DB ele já tá legal, né? Então creio que ele já foi lançado oficialmente. Tá enrolando aí vídeo do pack, né, mostrando que ele topou na local dele com deck de $30, que são os textos do deck do Trap Tricks que aparentemente clicam por lá, ganhando de deck de $1000. Oh meu Deus, o Structure Deck do Trap Tricks vem pra abalar as estruturas do jogo. Bom, é um deck claramente interessante, né? O Trap Tricks é um deck interessante e dá pra você comprar as 6 caixinhas e montar um deck maneiro. E hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódiozinho da série apresentando o deck, pra mostrar um pouquinho do deck de Trap Tricks pra você. Você pode acompanhar a playlist do apresentando o deck aqui em cima. Mais um deck de Trap, como eu tinha feito do Labyrinth, né, da última vez. O Trap Tricks é mais um deck de Trap pra você poder colocar aí na sua pasta e jogar, quem sabe, nesse formato. Vamos conhecer então, caso você não conheça, e caso você já conheça, fique decepcionado com as minhas explicações, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Pois é, se você tá de olho no deck do Trap Tricks, aparentemente ele ainda não chegou no Brasil, tá? Ele ainda tá em pré-venda, você pode acessar a TCG Network aí pra poder comprar o seu deckzinho. Aqui, por exemplo, deixa eu trocar a minha telinha aqui, ó. Bum! Ainda tá em pré-venda, você pode comprar aqui os seus 3 Structure, infelizmente tá custando R$ 79,90, mas fazer o quê? E aí você pode comprar 3 dele, a previsão de chegada aqui, previsão de envio, na verdade, é no dia 3 de março, ou seja, tá relativamente perto de semana que vem, né? Então se você quer comprar o 3 Structure Decks aí, aproveite e acesse de Network, porque você pode comprar, além de tudo, com 5% de desconto na sua compra usando o meu cupom TS005, e você pode ganhar mais 5% de desconto na sua compra caso você pague por Pix, totalizando 10% de desconto, certo? Então acesse aí tchnetwork.com, como essas caras, e lembre que a diversão nos conecta. Agora de fato vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá um esboço de um deck de Trap Tricks que eu fiz aqui, tá? Não tô dizendo que essa aqui é a decklist Trap Trick que você tem que usar, não foi feito usando só as 3 caixinhas, não, eu tô pra apresentar o deck. Tá? E, de novo, não é um profile, então a decklist é simplesmente um plano de fundo. Claro que a forma que você vai jogar é dependente da decklist, mas aqui o objetivo não é mostrar uma decklist pra você usar o deck de Trap Tricks, tá bom? Enfim. Então aqui eu coloquei algumas cartinhas e vamos tentar entender um pouquinho como funciona o deck de Trap Tricks, né? Basicamente ele é um deck que tem essas menininhas aqui, que no começo tinha a Mermilho, tinha a Dioneia, tinha a Nephthys, a Mentes eu acho que veio um pouquinho depois. Mas basicamente os monstros de main deck são todos de terra, que variam aí entre os tipos planta e inseto, né? Entre planta, cadê? Planta e inseto, exatamente. Todas elas são de nível 4, tá? E aí elas têm um efeito quando são invocadas. Quando é normal summon, geralmente ela tem um efeito, e quando é special tem outro. Pelo menos os Trap Tricks mais antigos tinham essas características. Posteriormente, ali em 2016, na coleção de Bosch, foi lançada a Rafflesia. A Rafflesia é um monstro muito presente no metagame naquela época, onde tinha comumente um Expand Exceed 4, principalmente decks de pêndulo, onde ela é um monstro genérico, feito com qualquer 2 monstros nível 4, e aí o efeito que a gente conhece é que um efeito Quick, você pode taxar, mandar um Trap Hole do teu deck pro cemitério, e aí você replica o efeito daquele Trap Hole. A Rafflesia é uma carta muito popular, né, no jogo, na verdade, pelo menos conhecida, muito conhecida no jogo, porque já foi bem relevante em algum ponto, com alguns decks fazia spam de Exceed 4, já foi em Hero, já foi no Pep, em deck de pêndulo no geral, enfim, era uma defesa genérica de rank 4 para poder interagir com os Trap Hole. E outra característica do Trap Tricks é essa, eles interagem com as cartas Trap Hole, né, que é tinha um Trap Hole Vanilla, que era a carta que era lançada lá nos mods do Yu-Gi-Oh! E aí, posteriormente, o Bottomless Trap Hole, que era a melhor Trap Hole do jogo. Tanto que foi limitado por muito tempo. E aí os Trap Tricks têm essa característica, né? Então todas elas são menininhas ali, inseto ou planta de nível 4 e que tem essas paradas, né? Algumas trigam quando são normal summon e também trigam quando são special summon. Esses efeitos não são uma vez por turno, pelo menos a grande maioria das antigas, né? E interagem com as traps Trap Hole. Os Trap Hole são o buraco armadilha, né? Então elas sempre são cartas reativas que
quando o cara invoca algum monstro, quando o teu oponente invoca algum monstro, o Trap Hole faz alguma coisa, né? O Bottomless, por exemplo, que é o mais famoso, quando seu oponente invoca um monstro com 1500 ou mais de ataque, destrua o monstro com 1500 ou mais de ataque e, se fizer, bana ele. Então, essas são as características gerais do deck de Trap Tricks, né? É claro que antes o deck era um deck, como o jogo era mais lento, chegou a existir deck de Hatch, por exemplo. A Mermilho era uma carta que era usada simplesmente por ser um normal summon sólido, e do primeiro que você dava summon dela e buscava uma trap. Com o passar do tempo foi ficando muito defasado. A galera lançou a Serra, que é um puta Link 1 absurdo, muito bom esse Link, puta que pariu, que carta boa, pra tentar colocar o Trap Tricks mais no mapa. Foi bom, melhorou o deck consideravelmente. Ela é um monstro Link 1, feito com qualquer Trap Tricks, não Link, e é simplesmente maravilhosa, porque ela tem alguns efeitos. Primeiro, ela é inafetada por traps. All. Impermanence não pega ela, nenhuma trap pega ela, tá? É inafetado, deixa eu ver, é inafetado por efeitos de traps, beleza? Inclusive tem a sinergia que você pode tentar usar um Skill Drain, por exemplo, porque a Serra continua valendo, né? Porque ela é inafetada por traps. E aí ela tem duas características principais. Se o Normal Trap é ativado, Normal Trap, você pode Special Summon um Trap Tricks monstro do teu deck com um nome diferente do Trap Tricks que você controla. Então você vai poder invocar um Trap Tricks do deck com um Link 1. Exatamente. E se outro Trap Tricks monstro tem o seu efeito ativado, você, depois que o efeito do Trap Tricks ativou e resolveu, você pode setar um Hole Normal Trap diretamente do teu deck. Então ele é aquele tipo de carta que triga o próprio efeito. Se você ativa um Normal Trap, ela pode invocar um Trap Tricks do deck. E o Trap Tricks, quando ativa o efeito, faz com que a Serra sete uma trap do deck. Só que os Trap Tricks trigam condição special. Então basicamente você ativa a trap, trigar a Serra, invocar um Trap Tricks, o Trap Tricks que veio pela Serra ativa o efeito e triga o segundo efeito da Serra para poder setar um Hole Normal Trap do deck. Basicamente, porcamente por cima, esses são os efeitos do deck, tá? Agora, o True Deck obviamente precisa colocar o deck pra frente, e aí é que vem as cartas novas. E olha, dá uma dinâmica boa pro deck, muito interessante. Principalmente por causa dessa Trap Hole aqui. O Trap Tricks Holtea. Não é nenhum Trap Hole, né? Eu acho que é. Não sei. Não conta como Trap Hole, não. Trap Tricks Holtea. Essa carta é maravilhosa pro deck. Uma coisa que o deck precisava usar era essa cartinha aqui. Por quê? Dá pra ver aqui a proposta, a clara falta de sinergia com o Yu-Gi-Oh! Moderno. Que é o fato da Serra precisar que você ative uma trap para invocar um Trap Tricks e aí pegar o segundo efeito e sair snowballando. O grande objetivo do deck é snowballar com a Serra. Sem a Serra esse deck não é nada, mas ela existe, é uma puta carta forte. Então a Serra snowballa e snowballa forte. Quando a Serra começa a snowballar, saindo ali parando o primeiro turno do cara e começa a snowballar, cara, é muito difícil de acompanhar de novo. Então, a parada era que o Brigandine era uma das melhores cartas do deck de Trap Tricks. Bizarro, porque você dava normal de qualquer Trap Tricks, de preferência sendo a Vermelho, pra buscar um Trap Hole de defesa. E aí você fazia a Serra, ativava o Brigandine, que é uma trap que se você não tem trap no cemitério, ela pode vir da tua mão. Isso invoca ela como nível 4, a Serra triga efeito, invoca um Trap Tricks do deck, você pode invocar a Mermilho, que tem efeito mandatório, quando ela é special, ela tem que destruir uma spell trap que a gente controla. Mesmo que o oponente não tenha, mas é um efeito mandatório. Triga o segundo efeito da Serra, coloca um outro Trap Hole e aí você faz um Exceed do lado. Olha o esforço pra conseguir fazer isso. Tinha vezes que tinha um decklist usando uma carta, que é essa aqui, ó, Temple of the Kings. Essa trap aqui, ó, que deixa você ativar a trap da tua mão. Você pode ativar a trap card no turno que ela foi setada, mais ou menos, né? Então, era complicadíssimo. Esse aqui é um problemão que o deck tinha. E aí chegou ela, a Holtea. Veio um novo suporte, eu já falo um pouco sobre ele, mas o suporte que realmente importa é esse. Porque ela é o Brigandine do deck, e ela é buscável de N formas. Então, você pode ativar você pode ativar essa carta no turno que ela foi setada por descartar um Normal Trap. Simplesmente. E aí você faz para sair dessa carta em posição de defesa, como um Normal Monster, planta, terra, nível 4, ataque 400, 2400 de defesa. E ele não é tratado como trap. Simplesmente isso. Isso já é um efeito bom pra caralho. Uma trap de engine, tá? Que simplesmente ela se invoca como monstro. Então e ela pode ser ativada no T0. Essa é a parte importante. Você, na normal, usa qualquer Trap Tricks, Mermilho, pega a Holtea, linka fora, faz a Serra, ativa a Holtea descartando uma trap, e aí pronto, você conseguiu jogar, e esse é o objetivo do deck. Jogar, propor jogo e interagir com as tuas
com a tua engine, com as tuas traps. E essa trap aqui é maravilhosa porque ela é quem une tudo. Tem algumas cartas que eu não vi muito valor quando elas foram lançadas, mas depois do lançamento da Holytea, tudo muda, porque aí elas passam a ser cartas muito mais interessantes. Como por exemplo, essa menininha aqui que veio, né, que é Arachnocampa, exatamente. Ela é também afetada por Roll Normal Traps. As menininhas têm esses efeitos, são afetadas por Roll Normal Trap, o que só é importante se você joga contra um Trap Tricks, né? Mas enfim, a primeira vez que cada carta setada que você controla na Spell Trap Zone seria destruída por efeito, ela não é. Isso é bom porque essa menina, ela protege as tuas Spell Traps de tomar Laughing Storm, Rapid Feather, Board Wipe no geral. Não protege Evelyn, mas protege alguns Board Wipes. Uma vez que as cartas seriam destruídas, elas não são. E ela é importante, por isso também. Mas ela tem um segundo efeito, que é o seguinte: durante a main phase, se você controla um monstro Trap Tricks, e esse é um efeito quick, pode ser no turno do oponente, você pode special summon essa carta da tua mão. Além disso, você não pode fazer special de monstro do deck pelo resto desse turno, exceto de insetos ou plantas. Então é um extender qualquer, genérico, mas ela é um Trap Tricks que ativa efeito da mão. Tá? E aí a falta de volume no campo é uma coisa que prejudica, porque você precisa que a Cero invoque os bichos no campo, e esse é um deck de trap, então ele é um deck lento. Invoca um bicho, dá efeito, pega uma carta, linka pra Cero e seta. É muito zoado quando acontecia isso. Você ficava totalmente reativo dependendo das traps que você comprava, o que é algo ruim, tá? Pelo menos pra esse tipo de deck, que é um deck que os bichos são muito pequenos e o volume é baixo, e aí é zoado. Essa menina, ela dá coisas interessantes, porque ela é um special de um nível 4 da mão, e ela triga a Serra. Então se você abre com qualquer bichinho, inclusive tem jogada que você pega a Mentes da summon dela, busca a Arachnocampa aqui, linka pra Serra e dá a Arachnocampa da mão. Isso triga a Serra do campo, por exemplo. É uma jogada, tá? Então essa menina ela tem valor, e muito do valor tá por trigar a Serra e por proteger as tuas cartas. E como está no turno do oponente, se você passa sem ela no campo e tem ela na mão, o cara dá um Laughing Storm, você pode invocar ela da mão, bum, resolução, ela tá no campo, o efeito dela vale, Laughing Storm não mata Spell Traps, e é o que você quer. Outra carta nova é a Pudica, que é essa menininha aqui. Ela tem dois efeitos, ela é inafetada por efeito de roubo, foda-se, mas por esse card enorme invocado, você pode adicionar um Trap Trip Garden do deck pra tua mão, que é o campo de Trap Tricks. O segundo efeito é o seguinte: se esse card é special e ela tem a mesma dinâmica, um efeito quando é normal, um efeito quando é special, você pode escolher um special invocado no monstro que o oponente controla. Bana-o. Além disso, durante a tua próxima... Como é que é? Bana-o. Além disso, na próxima Hand by Phase, o oponente faz special de um monstro banido. Basicamente isso. Ela é interrupção, olha que maneiro. Essa menina é interrupção, tá? Tem um outro efeito da Holytea que eu esqueci de dizer, porque só ser um Brigandine já é bom, mas tem um segundo efeito maravilhoso. Você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um Trap Tricks monstro do teu cemitério e faz esse dele pro campo. Então se você tem um Trap Tricks no cemitério lá, e a Holytea tá lá, e ela vai ficar lá, você vai poder banir ela do cemitério, invocar o Trap Tricks e ele triga efeito. Dois podem ser interessantes. Uma Mermilho, que pode matar, por exemplo, um Birth que o cara ativou e tá lá, uma spell contínua, por exemplo, é interessante. Ou você pode invocar a Pudica, que pode banir um bicho do cara. E é interrupção, porque ela bane até a próxima Stage by Phase, enfim. Então, para o turno do cara, que é o que você quer de Trap Tricks para poder snowballar. Essas cartas são muito interessantes. De carta nova também tem o Trap Trick Gardener, né? Que durante a main phase você vai poder fazer um normal summon extra de um Trap Tricks. Isso é bom. O outro efeito é que a primeira vez que cada inseto ou planta que você controla ser destruído por efeito em cada turno, ele não é destruído. O que é bom também, porque uma das coisas difíceis é segurar a Serra no campo. Todas as tuas traps são muito reativas e geralmente elas é quem tentam segurar o jogo. Mas, e aí o cara pode baixar um bicho e bater na tua Serra, por exemplo. Tudo bem que esse teu normal summon pode tomar alguma coisa, mas enfim. E o importante é que a Serra snowball, tá? Isso que é o interessante. Então esse campo ajuda o teu bicho não morrer. E aí tem um segundo efeito que você vai poder banir um Trap Tricks monstro. Como é que é? Você pode banir um monstro que você controla e special summon um Trap Tricks monstro da tua mão ou cemitério. Então esse campo é um campo que é ok de ter no deck, porque é buscado pela Pudica, e a Pudica é uma carta que busca esse campo tranquilo, com normal summon, e vindo pro special é uma possível interação, tá? Então assim, basicamente de coisas novas, tem uma menina deste deck, é foda, né, fazer a pressão do deck, mano, eu tenho que falar de tanta coisa. Mas, vamos continuar aqui pra gente não se perder. Uma coisa de ter links uns bons e ele ser realmente produtivo, é que o teu material seja produtivo. O que eu quero dizer com isso? Você invoca um bicho e esse bicho tenha efeito, tá? Porque tudo bem, eu posso invocar normal summon dessa menina aqui, que não tem efeito, normal summon dela, e fazer link pra Serra. Eu posso? Posso. Só que a Serra depende de um monte de efeitos pra trás. Então é importante que meu normal summon me dê carta. E aí você tem a Mermilho, que faz isso. Quando ela é normal invocada, você pode adicionar um roll normal trap deck pra tua mão.
E se ela é special, você pode escolher uma spell trap que não te controla, destruir ela. Mas tem a Mantis, que aí é muito importante também, e fica muito mais importante por causa da existência da Arachnocampa, né? Porque a Mantis, quando ela é normal invocada, você vai poder adicionar um Traptrix monstro do deck pra tua mão. Isso é plus. E aí você pega a Arachnocampa, linka Falha Zero e ela ativa efeito e combos, beleza? Então o segundo efeito também. Uma vez por turno, efeito Quick, e isso triga a Zero no turno do oponente também. Você pode escolher um set Spell Trap que você controla, retorne-o pra mão, e aí você pode setar uma Spell Trap da tua mão. Por que isso é interessante? Principalmente por causa de uma outra carta que é a Dioneia. A Dioneia ela é um dos melhores monstros mid pra early, mas é ruim early, tá? Mid pra early não, né? Mid pro late, mas é ruim no early game. Por quê? Quando ela é normal invocada, você pode escolher um Traptrix monstro no teu cemitério. E aí você faz Special Summon em posição de defesa. Mas pra isso tem que ter um Traptrix no cemitério. Como o Traptrix não tem muito essa vibe de sair lotando o cemitério e ainda ter o Normal Summon, é difícil ela ser impactante early. Mas no mid game, ela é a melhor carta de Standalone. Normal Summon invoca um Traptrix no cemitério. Ela é muito interessante. Por isso tem 2 slots dela aqui. Mas ela tem um segundo efeito, que é quando ela é special. Quando ela é special, você pode escolher um roll normal trap no teu cemitério, sete o alvo, mas bana durante a end phase do próximo turno se ela ainda tá no campo. Então, quando você faz isso, você pode fazer special da Dioneia, ela dá efeito set um trap roll do cemitério, e aí, se você tem a Mantis pode voltar esse trap roll pra tua mão e resetar o efeito da Dioneia. E aí você seta de novo. Desse jeito, ela não vai ser banida na próxima standby phase, caso você não precise usar, tá? Então, enfim, esses são os monstrinhos Traptrix de main deck, além da Nephthys, que eu nem sei porque eu coloquei aqui, né? Porque, deixa eu ver, se você ativa um roll normal trap, você pode adicionar pra tua mão ou fazer special Traptrix do teu deck. Não sei se é interessante ter, mas enfim. Beleza, então esses são os monstros de main deck. De extra deck, temos alguns aqui, além da Serra, que é o carro-chefe. Tem essa menina aqui, que ela não é tão nova, mas pode ser que quem não conhece, quem não joga com deck não saiba da existência dela. Ela é feita com... Deixa eu ver quanto tempo já tem de vídeo aqui. Já tem 16 minutos. Antes de eu poder continuar, deixa eu mostrar algumas jogadinhas aqui pra vocês, tá? Para o vídeo não ficar tão maçante, a gente dar um reset nele aqui. Eu vou mostrar pra vocês alguma tentativa de jogadas com esse deck, tá? Então, só jogadinha, combinho básico. A primeira que a gente vai ver aqui, porque, de novo, esses suportes, eles são bons. Eles juntos são bons, principalmente por causa da Roleteia. Porque uma parada que eu disse que é muito estático, né? Os Trap Rolls são muito estáticos e depender de você comprar a defesa é zoado. Esses suportes ajudam você a ter a defesa que você quer. E é isso que faz com que o deck se torne contemporâneo. Principalmente por causa da Roleteia, tá? Enfim, vamos lá. Então, vamos dar uma avançada aqui. Eu comprei uma mão genérica e aí eu preciso de qualquer Trap Roll, de preferência. Pode ser uma normal trap, mas de preferência um Trap Roll. E a Mirmilho, que é essa primeira jogada. Vamos lá, então a gente vai dar normal summon da Mirmilho. Ela vai dar efeito buscar um Trap Roll do deck pra minha mão. Vou pegar aqui a Roleteia. Ela pega um roll normal trap, né? Não é um trap roll. Então a Roleteia é um roll. Enfim, e aí a gente pega essa carta. Linka fora, faz a Serra. Daí eu posso setar a Roleteia e ativar o efeito dela, descartando uma trap para ser ativada nesse turno. Como eu ativei uma trap, a Serra triga efeito e pode invocar o Traptrix do deck. Vou invocar a Dioneia. Como eu descartei um Traptrix, a Dioneia tem valor. Aí eu invoquei a Dioneia por causa disso. Dioneia é efeito, daí poder setar o Traptrix do meu cemitério, o Trap Roll do meu cemitério, né? Setou ali a Traptrix Nightmare, que é uma trap que tem efeito de Solemn Strike, mas não é counter, né? Quando o monstro que foi special invocado nesse turno ativa o seu efeito no campo do oponente, negue o efeito e se fizer, destrua o card. É uma interação boa, uma interação impactante. E eu tenho ela aqui setada, porque nessa jogada eu tava com ela na minha mão. Tranquilo? Beleza. Então agora você vai dar o efeito da Serra, já que um Traptrix ativou o efeito, e vai poder setar um roll do deck, e aí a gente seta o Floodgate Trap Roll, que quando o oponente invoca monstros, monstro ou monstros, mude todos para face down defense position. E os monstros mudados para face down por esse efeito não podem mudar para face up de novo, eles vão ficar face down. É uma interação boa contra o Summon Kashtira, muito boa inclusive. Beleza? Setamos ela aí, agora eu vou poder fazer a Rafflesia aqui do lado. Com isso, com o normal summon de um Traptrix e o descarte de um Trap Roll, eu posso ter a Serra, que vai tentar snowballar, porque a Rafflesia, ela vai copiar o efeito de um roll normal trap, né? Eu acho que eu até bano as trap roll aqui do deck. Deixa eu só ver aqui, ó. A gente pode banir aqui exemplos, né? Então, depende do jogo, depende da situação. Então, dependendo do estágio, o cara invocou lá um bicho que ativou o efeito na mão, ou então tá ativando efeito no cemitério. Bum, eu posso jogar essa carta e copiar o efeito dela. Se o cara invocou o bicho do extra deck, ou então da mão, eu posso jogar o Tide Space, voltar o bicho pra mão, pro deck, né? E aí, enfim, voltar o bicho pro deck.
pode ser um Boundless, pode ser essa nova Trap Hole aqui, que é o Terrifying Trap Hole Nightmare. Que se o oponente fez special de um monstro naquele turno, você pode escolher um monstro que o oponente controla com 2000 ou mais de ataque. Destrua-o, e se você tem um Trap Hole normal Trap no seu cemitério, você pode banir um monstro no cemitério dele. Essa trap é bem interessante, porque todas as Trap Hole, se você olhar, todas elas são muito reativas. Muito reativas. São poucas que são proativas. Diferente de um Labyrinth, por exemplo, que tem as traps proativas. Tem um Compulsory, tem um Punishment para poder usar no deck. Aqui é mais difícil, porque a gente quer interagir com os Trap Hole, porque eles são buscáveis, e eu consigo snowballar com eles. E aí, com isso, as minhas jogadas são todas reativas. Essa trap, ela é bem interessante pro deck, porque ela é proativa. E agora a música acabou, né? Porque ela é proativa. Então o cara invoca um bicho, a minha trap tá ligada. Eu posso ativar ela a qualquer momento. A qualquer momento da partida eu posso ativar ela. E ela fica ligada. É uma trap bem interessante. E aí a minha Rafflesia pode copiar qualquer uma delas. Se eu descartei um Trap Hole, tá aqui. E se eu descartei o Floodgate Trap Hole, eu seto o Trap Trix Nightmare aqui, por exemplo. Então eu tenho uma Trap Hole que eu busquei com a Rafflesia, eu tenho com a Sarah, né, no caso. Eu tenho um Trap Hole que eu descartei com a Holteia, e eu tenho o Trap Hole da Rafflesia aqui, que pode ser qualquer Trap Hole. Quando isso acontecer, se eu interagir primeiro com a Rafflesia, ela ativa efeito e seta outro Trap Hole. Se eu ativar uma Trap Hole que tá setada, ela triga efeito e invoca um bicho do deck. Então, snowbola, tá ligado? E vai snowbolando, que é o que o deck quer fazer. Outra jogadinha bem simplesinha aqui pra gente poder fazer é com a Mentes. Eu tenho uma Mentes e um Trap Hole qualquer, por exemplo. Então vou dar normal summon da Mentes, efeito, e aí eu pego a Arachnocampa. Vou poder linkar fora e fazer aqui a Sarah. Agora, ao invés de eu combar primeiro com a Trap, vamos combar primeiro com o bicho. Vou ativar a Arachnocampa na minha mão e invoco ela pro campo. Triga a Sarah agora, já que um Trap Trix ativou efeito, e seto a própria Holteia. Então a Sarah agora coloca jogada pra mim. Não necessariamente coloca defesa pra depois, ela pode colocar jogada setando a Holteia. Por isso que eu preciso do Trap Trix na mão, do Trap Hole na mão. Vou ativar a Holteia que tá setada agora e descartar esse Trap Hole, invocar ela pro campo em defesa. Como a normal trap foi ativada, Sarah triga efeito e pode invocar um Trap Trix do deck. De novo, lá vem ela, Dioneia. Dioneia efeito, recupera esse Trap Hole que eu descartei. Lembrando, você só invoca Dioneia, nesse caso, porque eu tô descartando um Trap Hole para mostrar um exemplo melhor, né, com a engine. Vou juntar e posso fazer aqui a Rafflesia, por exemplo. Lembrando, eu tô com uma trap de material. Você pode fazer um Redoer se você quiser. Mas a Rafflesia ajuda a snowballar melhor, coloca o Trap Hole que eu quero, ela busca o Trap Hole que eu quero no momento oportuno, e o Trap Hole da Rafflesia não tá setado, né? Então é interessante. Nesse caso também, eu passo com a Arachnocampa, porque eu quero me proteger também de Life Storm, de Rapus Feather, de Rage contra Black Hole, tá? Então ela ajuda nisso porque as cartas setadas, na primeira vez, uma vez que elas seriam destruídas, elas não são. Nesse caso eu não tenho um campo e a minha menina não está protegida de batalha. Mas enfim, tem esse exemplo. Outro exemplo que é fazendo a mesma jogada, quase que a mesma coisa, é um Trap Hole qualquer na mão. Pego a Mentes aqui, normal summon Mentes efeito de novo, pego a Arachnocampa, linka fora, faz a Sarah, dá efeito da Arachnocampa, Sarah efeito, setou aqui de novo a Holteia, invoca, descarta, Sarah efeito, invoca Dioneia, Dioneia efeito, seta de volta a carta. E é isso. Aqui tá igual, mas vai fazer diferente. Vamos fazer o Exceed Summon dessa menina aqui. Essa menina aqui é a Trap Trix Alomerus. Ela diz o seguinte, ela tem dois efeitos diferentes. Eu posso detachar 2 materiais dessa carta para fazer Special Summon de um nível 4 inseto ou planta do meu cemitério. Ou então, se eu deixar ela no campo, se o monstro, na verdade não necessariamente, né, mas enfim, se o monstro deixar o campo por causa de um efeito de carta, pode ser das minhas traps, e agora ele tá no cemitério ou tá banido, eu posso detachar um material dessa carta e escolher um desses monstros. Faz Special Summon dele pro meu campo. Então se o cara invoca algum bicho que eu posso dar um Trap Trix Nightmare, que eu neguei o efeito dele, por exemplo, e destruir, e essa menina tá no campo e tem material, eu posso deixar o material e invocar pra mim. Por exemplo, tá? Se o cara invoca um Fenrir e dá efeito de um Trap Trix Nightmare, eu posso dar essa menina, deixar o material, pegar o Fenrir do cemitério do cara, ou que tá banido, e roubar pra mim. E o Fenrir vira interação no meu campo. Nesse caso não é o que vai acontecer, a gente vai dar o segundo efeito, porque a gente não vai fazer a jogada de deixar o Arachnocampa protegendo os back row. Vamos dar o efeito da menina, taxa 2, e aí pode invocar aqui a Mentes do cemitério, por exemplo. Essa Mentes vai dar efeito, e ela pode voltar essa carta pra minha mão pra resetar o efeito da Dioneia, tá ligado? Porque a Dioneia acertou, ela vai ser bem no próximo turno. Então eu volto pra minha mão, só porque eu quero resetar, e aqui, sim, eu posso fazer a Rafflesia e seto de novo. Mesma coisa da outra vez, só que eu ganhei um bicho e a Arachnocampa não tá no campo protegendo. Mas eu ganhei um bicho. Um bicho de 2.200 de ataque, pro deck Trap Trix é bastante.
Por fim, um outro exemplinho aqui para mostrar mais uma carta nova é com a Pudica. Então, como a Pudica ela busca o campo, do normal sumo da Pudica, eu vou poder buscar o campo aqui, Trap Trick Garden. Ativo, primeiro eu faço aqui a Rafflesia, a Sarah então, e ativo o campo. Deixa me dar o normal sumo extra. Pode ser a Nermilho, pode ser a... Como é o nome da outra? Esqueci o nome da outra vagabunda, cara. A Mentes. Pode ser a Vermelho, pode ser a Mentes. Enfim, muda. Mas nesse caso é com a Vermelho. E aí eu dou o normal sumo da Vermelho. Normal sumo Vermelho efeito, vai poder buscar um Trap Hole. Eu peguei o Trap Tricks Nightmare, porque agora um Trap Tricks trigou efeito, enquanto a Sarah já estava no campo e foi um efeito de normal sumo. Interessante. Agora triga a Sarah e aí a Sarah busca a Engine, né? A Engine não, a Rolteia. E aí essa trap que eu, agora sim, é diferente da outra jogada. Porque a outra jogada eu tava precisando de ter um Trap Hole na mão pra minha jogada ser completa. Porque aí a Dionéia recicla. Nesse exemplo, não. Porque agora a Mentes buscou a carta. A Mentes não, né? A Mirmilho buscou a trap que eu vou descartar e eu vou setar com certeza. Naquele outro lá era um exemplo hipotético de um Trap Hole na minha mão. Podia ser qualquer Trap Hole. Eu ia ter o Trap Hole que eu tinha, que eu descartei e setei de volta, né? Então pode não ser oportuno para matchup. Aqui eu vou buscar o melhor Trap Hole. Então eu busquei o Trap Hole Nightmare. E agora eu ativo a Rolteia, descarto o Nightmare e jogada de novo, né? Sarah efeito, a trap foi ativada, pode invocar a Dionéia efeito, seta de volta aí, essa cartinha junta, faz um Exceed Shulker e a gente vai fazer uma das cartas novas, que é a Pinguícula, não sei. Enfim, ela é feita com 2 monstros genéricos, enquanto tem material é inafetado por efeito de traps e efeitos de monstros ativados com o mesmo tipo de cartas que ela tem como material. Beleza? Você pode somente usar você pode deixar o material dessa carta, adicione um Trap Tricks monstro deck pra tua mão. Simples, efeito bem simples. Se monstros, Se monstros que o seu oponente controla são mandados pro cemitério ou banidos por um efeito de carta, semelhante ao outro Exídio, você pode atachar um desses cards como material. É isso. Então a gente vai atachar o material aqui pra poder buscar uma carta. E a gente pode buscar a Arachnocampa para invocar pro campo e fazer um Exceed do lado, ou eu posso buscar a Dionéia para servir de follow-up. Tem duas possibilidades aqui, na verdade, que a gente vai seguir, né? Porque eu não vou passar com ela no campo. Então, depende da situação. Por exemplo, se você precisa jogar em volta de Back Row Removal, eu vou pegar a Arachnocampa e vou deixar ela na minha mão. Por quê? Porque com isso eu vou dar no turno do oponente, se o cara tiver um Lightning Storm, eu posso dar a Arachnocampa da minha mão, Enchain, e invocar ela pro campo. Quando ela estiver no campo e o Lightning Storm resolver, as minhas cartas não vão ser destruídas. As minhas cartas face down não vão ser destruídas. Obviamente eu vou invocar ela em defesa. Com isso, trigger efeito da Sarah seta mais um Trap Hole. E aí eu começo a tentar snowballar. É uma possibilidade. Se você não quiser fazer isso, pega a Dionéia e deixa na mão de follow-up, tá? Nesse caso, vamos pegar a Arachnocampa mesmo. Devastei e peguei a Arachnocampa. Vou dar efeito do campo, banir um bicho que eu controlo para invocar um Trap Trick do cemitério. Invoquei aqui a Dionéia só por invocar. E vou poder fazer agora sim a Rafflesia no turno do oponente. Eu posso invocar essa menina nesse exemplo que eu citei. Tenho a Trap Hole Nightmare que eu citei lá atrás porque eu busquei com a Mirmilho. E no turno do oponente, quando o cara invocar algum bicho, eu posso dar ali a Rolteia do cemitério para poder invocar a Pudica. E a Pudica vai dar efeito e banir um bicho do cara. Aqui eu já tinha trigado, quando eu ativer Arachnocampa, já teria trigado o efeito da Sarah para setar um outro Trap Hole. Setei aqui um Floodgate Trap Hole e quando eu ativar o Trap Tricks Nightmare para interagir com o cara, a Sarah trigger efeito e pode invocar mais um bicho e esse bicho vai depender do que você quer fazer. Então, cara, uma coisa que foi bem maneira que eu percebi nesse deck é que tem muita possibilidade, tem muita diversidade e uma coisa que me alegra muito é que, por causa da Rolteia, a engine é valiosa. E diferente de um deck como, por exemplo, o Labyrinth, que é um deck concorrente de traps, né? O Labyrinth, ele é estático também, só que ele não propõe tanto jogo, na verdade, né? Só que o Labyrinth tem uns bichos grandes, ele tem as traps que invocam os bichos do deck, e ele pode ficar reciclando traps normais. E essas traps normais, como eu disse, elas não são totalmente reativas. Você pode usar ela proativamente. Tem algumas Floodgates que você usa Floodgate no Labyrinth também, né? O Skill Drain combina bastante. Rivalry Gozen você pode usar também. Aqui o Rivalry não funciona muito porque são insetos e plantas, né? A Sarah, por exemplo, é planta, mas a Mirmilho é inseto, e a Mentes também, que são os teus melhores normal sumo. Então parece não combinar tão bem, mas o Gozen funciona, né? E o Skill Drain você pode usar dependendo do contexto, porque a mina é inafetada por trap. E o Skill Drain só nega os efeitos, mas você continua podendo ativar os efeitos. Então se você dá Special de uma Mirmilho, a Mirmilho pode dar efeito, ela vai ser negada pelo Skill Drain. Mas tudo bem, triga a Sarah mesmo assim, e a Sarah não está negada pelo Skill Drain porque ela é imune a traps.
Mas qual é a parada desse deck em relação ao Labyrinth? O Labyrinth é muito mais parado, ele tem muito mais jogada de setar cartas e passar. O Trap Tricks, com essas cartas, não, ele propõe jogo, isso é maneiro, ele consegue propor jogo e as defesas dele são a engine. Quando você joga, obviamente, quando você joga as suas defesas, você consegue colocar defesas com engine, diferente do Labyrinth, que de novo, depende de um monte de coisa. Você vai poder dar a Ariana e pegar o Welcome, por exemplo. Seta Welcome, mas depende das suas traps que você setou. Sabe qual é? E aí essas traps são aleatórias. É uma coisa que me faz não gostar tanto de deck de traps. Essa aleatoriedade que toda mão é uma mão e toda... Enfim, claro que eu vou usar as defesas orientadas pro metagame, mas depende muito, tá ligado? Eu pego as traps e seto as traps aleatórias que eu comprei. Eu não gosto. O Trap Tricks, apesar de ter esse Trap Hole, que obviamente... Mais ou menos, né? Tipo assim, é melhor eu ter um Punishment do que eu ter um Nightmare Trap Hole? Pode ser, mas o Nightmare Trap Hole eu tenho ele, tá ligado? Diferente do Labyrinth, que pelo menos no começo do jogo eu preciso usar o que eu comprei. Depois, a Lady pega qualquer uma do deck, a Lovely seta de volta, e aí começa a degringolar. Eu não sei qual grind é melhor, mas com certeza em questão de propor jogo, o Trap Tricks, por causa da Roleteia, o Trap Tricks agora propõe, o que é maneiríssimo, porque você consegue fazer jogada com a engine, com poucas cartas, entendeu? Você precisa de um normal roll aqui, mas tipo, a Mirmilha ou a Mente já consegue fazer jogada, a Pudica, a Mirmilha ou a Mente já é bastante jogada. Se for de 3 cartas então, você vai conseguir fazer mais coisa. Se você usou o Parallel Exceed, você pode fazer mais coisa. Você pode fazer um Redoer do lado da Rafflesia, por exemplo. Redoer, Rafflesia, Trap Hole setado e Serra degringolando. É bom, com engine, claro, só com as cartas que você tem, além das cartas que você vai ter na tua mão. Enfim, tá ligado? Então são paradas interessantes. Tem o bicho novo também que te ajuda a ficar forte, bater nos bichos do oponente, o que pode ser relevante em algum ponto, mas eu acho que no geral eu falei de todas as cartas novas, menos essa, que é uma carta que descarta o nível 4 inseto ou planta, ou o normal trap pra comprar 2 cartas, e é isso. Não sei se eu gosto muito dessa carta no deck, mas você pode usar se você quiser. Enfim, meus amigos, é basicamente isso. O Trap Tricks era um deck antiguinho, né? Um deck que tem gente que gosta ainda, que jogava Yu-Gi-Oh! Mais raiz e recebeu esses suportes. A Aracnocampa, a Pudica, o Campo, sozinhos assim, me faz torcer o nariz. Mas a Roleteia muda tudo. Essa carta é maravilhosa e o Trap Tricks agora é um deck. É basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!